Está gravando. Bom, retomando o final da nossa aula, eu tinha falado sobre a evolução tecnológica dos sistemas de proteção, né, os equipamentos que eram baseados, então, que na verdade que com essas gerações de equipamentos de proteção saindo, para vocês que eu falar um pouco sobre isso, né, chegando até os modernos dispositivos eletrônicos inteligentes e o estado da arte, que seria a proteção centralizada, utilizando aí recursos computacionais ainda mais avançados, né, por exemplo, todos os equipamentos de uma subestação e fazer a proteção usando, então, o protocolo de comunicação padrão e esse cada um. Então, inicialmente, né, então, sistemas elétricos que utilizam força eletromecânica para promover, então, o acionamento do circuito de trip, né, foram os primeiros a ser utilizados depois dos fusíveis, né, e ainda tem, até hoje, uma certa posição de destaque nos sistemas elétricos, até porque, normalmente, nos sistemas elétricos, você não amortiza ativos que não foram, aliás, você não aposenta ativos que já foram, que ainda não foram amortizados, né? Então, foram os primeiros a serem utilizados e ainda estão presentes em uma parte das subestações, principalmente estações de distribuição. Tá? Como eu falei para vocês no curso, a distribuição é a última eletromecânica, tá? O fato, por que ela é a menos digitalizada, é porque é a mais pulverizada, então fica mais difícil você provar que vale a pena investir dinheiro e que o retorno vai ser bom, porque isso não é tão evidente, né? O modelo de negócio do setor elétrico é investir na medida certa e ter o melhor retorno possível, e é mais fácil você provar que você tem mais retorno quando você digitaliza as subestações de grande porte, tá? Embora, no caso brasileiro, em que a revisão tarifária está atrelada a investimento na rede, né, a revisão tarifária das distribuidoras, isso traz uma certa vantagem em se digitalizar, tá? Inicialmente as subestações, depois, obviamente, os alimentadores, né? Então, as subestações ainda são fortemente eletromecânicas, né? Quando você vai para o alimentador, certamente eles são quase que na sua totalidade eletromecânicos, né? Agora, existe, assim, no caso brasileiro, esse incentivo a digitalizar, então, a distribuição, tanto as subestações quanto os alimentadores, tá? Bom, depois dos relés eletromecânicos, que tiveram o seu primeiro concorrente, né, foram os relés, chamados relés estáticos, ou eletrônica analógica, começaram a ser utilizados na década de 60, tá? Então, são os relés estáticos. E o nome estático tem a ver com não ter mais forças eletromecânicas agindo sobre dispositivos eletromecânicos, tá? Mas são relés eletrônicos, na verdade, né? Se você pensar em termos de tecnologia, é tecnologia eletrônica. Então, eles são conhecidos como relés estáticos ou relés eletrônicos. Surgiram, então, da necessidade de melhora no desempenho
dos sistemas de proteção. Em uma certa análise não era na questão da confiabilidade em si dos relés eletromecânicos, né? Não era exatamente possa, no caso eletromecânico, isso não é possível. E eles surgiram, então, num contexto em que os sistemas de potência estavam crescendo e estavam sendo interligados, né? E com a interligação você tem uma série de requisitos de velocidade para manutenção de estabilidade que não existem em sistemas menores não tão interligados. Então surgiram as necessidades de melhora no desempenho dos sistemas de proteção, uma vez que os sistemas elétricos estavam crescendo e se interligando. E por último, os relés digitais. No Brasil, você vai encontrar relés numéricos, como o nome disso daqui, tá? Eu prefiro chamar de relé digital. O relé digital, na verdade, é o pai do dispositivo eletrônico inteligente, que eu já mencionei para vocês aqui. No final das contas, né, quando eles foram criados da primeira vez, né, os primeiros relés numéricos, não existia uma capacidade de processamento tão grande, mas eles já embarcavam mais de uma função de proteção, já embarcavam possibilidade de comunicação, etc. Tá? Então, esses relés podem ser considerados como os primórdios dos dispositivos eletrônicos inteligentes. Eles são mais versáteis que os estáticos, podem ser aplicados em sistemas que evoluem. Uma prova de futuro, né? É claro que, à medida que o tempo passa, as plataformas computacionais se tornam mais poderosas, mais rápidas, mais robustas, né? Então, do ponto de vista dos elementos constituintes dos relés digitais, é claro que existe uma evolução. Mas se você pensar que o desempenho desse dispositivo, ele, em parte ou em grande parte, está atrelado à função de proteção que é implementada em termos de uma rotina de software, quer dizer, se você conseguir achar uma função de proteção melhor, você consegue ainda fazer um retrofit da função de proteção, claro, você tem que adequar aquela função à realidade que você tem do dispositivo, que vai ser o sistema operacional, vai ser a capacidade de processamento e tal, aquela solução, aquela plataforma digital, mudando exclusivamente a função de proteção que tem ali dentro, tornando a função mais eficiente, por exemplo. Pessoal, continua travando meu áudio? Como é que tá? A internet não está muito boa hoje, mas eu posso tentar trocar rotear pelo celular. Estão me ouvindo ainda? Tá, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou trocar aqui vou mudar aqui o roteamento. Vai dar uma travada minha aqui, mas vocês me avisam para cá. Se comecei a aula com outro, vou voltar para o original. Vai dar uma travadinha agora. E aí vocês me avisam, pera um pouco aí.
Acho que voltou, pessoal. Estão me ouvindo aí? Olá, olá. E aí, tá melhor? Como é que tá? Ok, pessoal. Então, vamos seguir nesse daqui. Se piorar, me avisem, tá? Podem abrir o áudio, porque às vezes eu estou olhando algum material aqui na minha tela. Estou com duas telas, mas às vezes falha. Então, se por acaso vocês não ouvirem direito ou travar, vocês me avisam. Pode ser via áudio também, além do chat, tá? Porque eu não estou sempre olhando para o chat, não. Tudo bem, pessoal? Bom, então eu falei dos três tipos, né, de equipamentos básicos dos sistemas de proteção, os eletromecânicos, os estáticos e os numéricos, né? Os relés numéricos, eles são chamados atualmente, é uma questão só de terminologia, tá? Eu não acho que tem uma... Eles são chamados hoje aqui de... Não tem uma mudança grande em termos de filosofia de IED, é o que vocês vão encontrar na literatura. Peline deve ter mencionado isso para vocês na aula de 3411, mas são os dispositivos eletrônicos inteligentes. É um conjunto de dispositivos categorizado dessa forma que não tem só a finalidade de fazer proteção. Né? Ele pode fazer também automação, supervisão, controle. Então, é uma plataforma digital, digamos assim, menos específica, mais generalista. Né? E o que muda é o que você tem ali de software embarcado dentro dele. Os primeiros As primeiras tentativas de fazer proteção microprocessada datam aí do final da década de 80, começo da década de 90. Tem uma empresa grande hoje que fabrica soluções de proteção, chamada Schweitzer, é uma empresa americana. Ela foi fundada por um professor de proteção de uma faculdade americana, cujo sobrenome é Schweitzer, e ele montou essa empresa para fazer relés numéricos, né? E ele conseguiu um crescimento brutal na empresa, ele não tinha muito concorrente na época, né? Para não falar que a gente estava atrás aqui no Brasil, o professor Senja, né, que é o coordenador do LPROT, né, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, o doutorado dele foi um relé processado para proteção de sobrecorrente também na década de 90, isso, né? Então, quer dizer, todo mundo percebeu naquele momento que era possível usar, né, a eletrônica digital, que tinha sido desenvolvida para outras finalidades, né, inclusive para uso pessoal, nos computadores pessoais na época, para fazer proteção. Né? Naquele momento não existia uma consolidação de como se fazer as coisas exatamente. Né? Hoje em dia, por exemplo, você pode fazer um relé microprocessado, um relé digital, embarcando um sistema operacional de tempo real numa plataforma e criando um framework de software que usa os recursos de tempo real desse sistema operacional para executar as funções de proteção. Né? Mas se você pensar em termos de sistemas operacionais de tempo real, que fossem de prateleira para o usuário, isso não é uma coisa tão antiga assim, né? Quer dizer, quando eu comecei a fazer pesquisas na Poli, depois da minha graduação, estou falando em 99, não existia essa disponibilidade. Você fazia soluções de software que eram customizadas para o hardware, né? Então, hoje em dia você conseguiu criar uma camada de desenvolvimento que te permite abstrair um pouco o hardware, né, que é o sistema operacional de tempo real. Então, a gente tem no laboratório na Liprot um relé de proteção que a gente fez assim para Copel. Então, a gente tem um PC industrial, tem um Linux de tempo real ali dentro, e a gente fez, né, o Peline, o Senja, a equipe que desenvolveu na época, a gente fez soluções de proteção que rodavam num sistema operacional de tempo real, que era um Linux ali, customizado para aquela plataforma. Isso não é a melhor solução, se você pensar do ponto de vista das interferências eletromagnéticas que podem existir dentro de uma subestação, do calor que tem ali dentro, mesmo comprando um PC industrial, né? O ambiente de subestação, ele é muito mais rigoroso do que o ambiente industrial, do que a maioria dos ambientes industriais, né? Mas a gente desenvolveu isso daí, e no final das contas, isso acabou virando uma semente para o que veio depois aqui dos IEDs, né, que aí seria a última milha de desenvolvimento, não tem nenhuma solução de prateleira ainda, né, que é sair desses IEDs aqui e ir para o que o pessoal chama de CPC, que é o Centralized Protection and Control. Então, isso daqui, né, é um equipamento digital que pode ser um microcomputador, né, rodando o sistema operacional de tempo real,
e embarcando diversas funções de proteção. Na verdade, o CPC, né, que seria o estado da arte disso, o que ele faz? Ele virtualiza os IEDs. Não é mais um IED virtualizando funções de proteção. Na verdade, é um supercomputador aqui virtualizando vários IEDs. Né? Então, você tem lá vários IEDs, lá, do 1 até o N, dentro de uma subestação, fazendo a proteção da linha, a proteção da barra, fazendo a proteção do transformador que tem ali na subestação. Se a subestação for uma subestação mista, né, onde você tem distribuição e transmissão, você tem a proteção das saídas dos alimentadores de distribuição. Quer dizer, então, você poderia virtualizar todos esses equipamentos, o que é uma vantagem, porque você pode levar esse CPC para dentro de uma casa climatizada, com redundância de equipamentos, né? Supervisionada por uma equipe que está ali de olho para ver se o equipamento não falha. Né? Uma outra vantagem que eu vejo é que você consegue desenvolver as suas próprias funções de proteção, você não precisa mais confiar nas funções de proteção desenvolvidas pelos grandes fabricantes, embora sejam excelentes funções de proteção, eles estão os grandes fabricantes, acho que praticamente todos os fabricantes que atuam no setor elétrico têm soluções muito profissionais, senão não estariam ali atuando, né? Mas, a princípio, você poderia desenvolver as suas próprias soluções de proteção, e a única coisa é que você fica dependente de um canal de comunicação. Mas já existem soluções também bastante profissionais e com confiabilidade bastante elevada também para comunicação, né? Eu costumo brincar que normalmente o engenheiro de comunicação não sabe exatamente o que é tempo real. Né? Tempo real, de fato, é o que acontece na proteção. Né? Se eu tenho um relé, por exemplo, que faz uma amostra de tensão e corrente a cada milissegundo, ele precisa processar todo o algoritmo dele nesse milissegundo e decidir se vai solicitar a abertura ou não do disjuntor. Né? Então, todo o processamento tem que acontecer nesse intervalo entre a amostra X e a amostra X mais 1 que o relé fez ali do sinal. E aí, são requisitos de tempo real que são bem mais elevados do que quaisquer outros processos. Fala, poxa, mas voz também é tempo real, né? Quando você fala com alguém, você quer que a pessoa te ouça naquele momento. Mas se tiver um pequeno delay na voz, você ainda assim consegue entender a informação. Se você tiver um pequeno delay em proteção, você pode botar fogo numa subestação. Tá? Então, os requisitos de tempo real são bastante severos. Bom, seguindo aí para frente, vamos falar um pouquinho sobre os relés eletromecânicos. Aliás, acho que eu vou falar um pouco antes sobre as funções de proteção padrão primeiro, e depois eu falo sobre as tecnologias. Porque eu vou começar a falar sobre as tecnologias e vai falar um pouquinho sobre as funções. Bom, acho que eu vou fazer isso então. Vou falar sobre as principais funções de proteção e depois eu volto para as tecnologias, que eu acho que é melhor. É só um resumo aqui para eu explicar para vocês, para não ficar muito fora de contexto. As principais funções de proteção são baseadas em detetores de nível, no que a gente chama aqui de proteção diferencial, o que mais? Comparação de ângulo de fase ou direcional, distância, frequência e outros aqui. Os outros aqui depois eu falo. Então, quando você fala em proteção, essencialmente você está falando em funções de proteção, ou seja, funções que detectam anomalias que podem acontecer em quaisquer equipamentos da rede elétrica. Tá? Então, por exemplo, quando você fala que você tem uma função de proteção do tipo detecção de nível, pode ser simplesmente uma função de sobrecorrente. Né? Detecta que a corrente extrapolou um nível considerado aceitável. Tá?
A proteção diferencial, você não tem só sobrecorrente, né? Você tem subtensão, por exemplo, né? Imagina que você tem um gerador injetando uma certa potência ativa e reativa na rede, e de repente você tem subtensão na barra do gerador. O que, que vai acontecer? O gerador é um disco girando com uma inércia absurda. Aquela inércia representa toda a energia mecânica que você está transferindo do mundo mecânico para o mundo elétrico. Então, se você tem subtensão, ele vai injetar aquela potência ali, mesmo com subtensão. A tendência é que a corrente aumente. Então, a detecção de subtensão também é importante, por exemplo, né? Então, você tem subtensão, sobretensão, sobrecorrente, são tipicamente os detetores de nível que você utiliza em sistemas elétricos. Percebam que, lembrando um pouquinho do que eu tinha falado sobre proteção unitária, zona primária de proteção, lembra? Proteção unitária é aquela proteção que consegue perceber exatamente qual que é a sua zona de proteção. Um detetor de nível fica meio difícil, né? Onde deu a sobrecorrente, né? Onde deu a subtensão? Por que aconteceu essa subtensão? Você não sabe exatamente aonde foi, né? Então, tipicamente, detetores de nível não são proteções unitárias, né? Ou seja, proteções que percebem defeitos dentro da sua zona primária. Percebem defeitos, né? Mas não necessariamente dentro da sua zona primária. A proteção diferencial é uma proteção unitária por natureza. Ela percebe que entrou corrente dentro de uma zona primária e não saiu o tanto de corrente que entrou, né? Então, ela faz a lei de Kirchhoff das correntes. É uma proteção unitária por definição. É claro que eu preciso medir todas as entradas de corrente, verificar se a soma fasorial dessas correntes ela é nula, né, ou próximo de zero. Obviamente, numa linha de transmissão com acoplamentos capacitivos, essa corrente não vai ser nula porque existe corrente de deslocamento, mas vai ser próxima de zero. Tá? Para resolver, por exemplo, problemas de detecção de nível de sobrecorrente, eu posso fazer uma detecção de nível de sobrecorrente e verificar se essa corrente ela ocorre antes ou depois de onde está instalado o transformador de corrente que mede essa corrente. Como é que eu posso fazer isso? Eu faço uma comparação de ângulo, né? Eu verifico se essa corrente ela está entre mais 90 e menos 90 graus da respectiva tensão, ou se ela está entre mais 90 e menos 270 daquela minha referência de tensão. É um jeito de se fazer, né? Proteção de distância, eu calculo uma impedância. Você fala, puxa, então distância deve ser uma proteção que eu uso só para fazer proteção de linha. Não, você pode usar proteção de distância para fazer proteção de outros equipamentos, mas você essencialmente mede uma impedância na proteção de distância. Proteção de frequência, né? Eu verifico a taxa de variação da frequência e determino se eu devo ou não desligar a conexão de um gerador na rede ou de uma máquina que tem muita inércia na rede, porque a frequência da rede está oscilando e eu estou produzindo correntes ali indesejadas. Né? Outras funções de proteção, por exemplo, de pressão de óleo do óleo isolante num transformador de grande porte. Você tem outras funções de proteção, tá? Então, essas são funções de proteção que são atreladas a equipamentos primários. Né? E você pode utilizar mais de uma função de proteção no mesmo equipamento. Então, por exemplo, na rede básica, quando você vai proteger as linhas de transmissão, é recomendado o uso da proteção de distância como proteção primária e como proteção de retaguarda a proteção direcional de sobrecorrente, né? Então, na verdade, eu estou falando de duas funções de proteção que, na implementação eletromecânica, eram feitas por dois relés distintos. Hoje em dia, são duas funções de proteção dentro do mesmo IED. Então, você tem um IED que tem uma função de distância, calcula a impedância à vista do ponto de instalação do transformador de corrente e do transformador de potencial, calcula a impedância, verifica se essa impedância é menor do que a impedância total da linha. Se for menor, provavelmente aconteceu um curto-circuito na linha. Mas se essa função de proteção falhar, eu tenho uma função de sobrecorrente que olha só para dentro da linha, ou seja, uma sobrecorrente direcional. Né? Se acontecer um curto-circuito fora daquela linha, ela sabe que aconteceu fora daquela linha. Tá? E cada tecnologia implementa essas funções de proteção de forma distinta. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das tecnologias antes de seguir com as funções de proteção, com as principais funções de proteção. Tá?
Ô, professor, Oi. pergunta, essas funções de proteção, elas se referem mais ao tipo de problema que vai ser detectado ou a forma como o mesmo problema é detectado? Boa pergunta. Eu acho que esse conceito se mistura um pouco, né? Quer dizer, quando você faz uma proteção, você precisa escolher aquele sinal ou você precisa representar aquele fenômeno da melhor forma possível. Então, por exemplo, um detetor de nível, ele é bom para perceber que um determinado sinal extrapolou um limite aceitável, né? Quer dizer, então você está olhando para o sinal nesse caso, tudo bem? Então, extrapolando um valor, pode ser que ao extrapolar, ele reflita uma situação de defeito, tudo bem? Agora, a proteção de distância, eu estou calculando uma impedância. O valor dessa impedância me diz se a linha está defeituosa ou não. Não é um sinal, é uma impedância, tudo bem? Certo. Então, são dois conceitos que de fato se confundem. Eu preciso escolher qual é o melhor sinal ou a melhor relação entre sinais que melhor descreve o meu problema. É nesse sentido. Tudo bem? Tá, beleza. Tá? Quando for começar a apresentar as funções e para que elas servem, talvez fique um pouco mais claro isso. Tá? Ah, valeu. Então, vamos seguindo aqui para falar sobre as tecnologias. Não queria perder muito tempo nisso, como eu falei para vocês, porque os relés eletromecânicos estão em desuso, né? Mesmo ninguém mantém relé eletromecânico se precisa substituir uma função de proteção. Substituir uma função é uma decisão que você toma majoritariamente econômica, né? Mas na hora que você decide que você vai trocar, nunca vai ser pelo mesmo equipamento, muito provavelmente vai ser pelo digital. Então, você tem um relé eletromecânico na sua casa. Alguém abriu o microfone, se quiser perguntar. Ia perguntar rapidinho se ainda tem fabricante de eletromecânico. Tem, deve ter. Olha, não me pergunta isso, porque eu não colo muito em fabricante. Mas acredito que deva ter, sim. Tá? Tudo Certamente, bem. eu diria que certamente não são as grandes fabricantes. Tá? Eles querem pegar o filé. O que é o filé? Filé é a rede básica, no mundo inteiro. Pegar o sistema interligado. É aí que você vai ganhar dinheiro. Tá? Você vai ter eletromecânico aonde? Nas indústrias, talvez nas distribuidoras, mas mesmo assim, quando a distribuidora vai trocar, ela vai trocar por um relé digital. Tá? Agora, manutenção você precisa fazer. Enquanto o relé não for pago, ele vai continuar sendo utilizado, então ele vai ser mantido ainda. Então, se tem manutenção, tem fabricante. Agora, não saberia dizer quais são os fabricantes. Tudo bem? Beleza. Então, vamos lá. Os relés eletromecânicos, você tem duas formas de fazer a proteção. São os relés de atração eletromagnética. E você tem um desses na sua casa. Tá? Aquilo que você chama de disjuntor, na verdade, é um relé térmico e um relé magnético. E o que faz com que a atuação seja rápida para correntes elevadas de curto-circuito não é o relé térmico, não é o quadro metálico que tem ali. Tá? É aquele êmbolo enrolado por uma espira e preso por uma mola, que na hora que eu tenho corrente suficiente, a força eletromagnética consegue atrair o êmbolo e vencer a força resistiva da mola e promover a abertura, então, do disjuntor. Tá? Esse tipo de relé é chamado relé do tipo plunger, né? Ou êmbolo aí. Plunger é o desentupidor. Né? Eles são baseados no princípio da mínima relutância. Aliás, todos os relés eletromecânicos são baseados nesse princípio. Mesmo os de torque. Tá? Porque o fluxo quer percorrer o menor caminho magnético, né? É aquele que tem mais ferro. Então ele vai girar coisas para que essas coisas se alinhem ao fluxo, ou ele vai atrair coisas para que se feche um caminho magnético melhor, né? E o outro tipo que tem são os relés de indução. Você tem dois tipos, é o de disco ou copo. Tá? O disco de indução foi o que o Pellini deve ter mostrado para vocês.
Eles são baseados na interação entre dois fluxos. Tá? Não é exatamente a mínima relutância, mas se você imaginar que na mínima relutância você tem um fluxo produzido pela corrente que circula no núcleo magnético, né, que é a corrente de Foucault que circula ali, e são esses dois fluxos que se atraem no final das contas, né, que é a magnetização do núcleo, é mais ou menos parecido. A única diferença é que você tem dois fluxos de fato produzidos por duas bobinas. No de atração magnética é um fluxo só. O disco de indução ele é temporizado e o copo é naturalmente instantâneo. Instantâneo, pessoal, não é tempo zero, tá? Instantâneo que a gente fala aqui tem um tempo mínimo, é sempre constante, mas não é tempo zero. É um jeito errado de falar, mas é o que o pessoal fala normal. O plunger, ele é naturalmente instantâneo. Você tem que imaginar que esses relés foram desenvolvidos inicialmente para substituir os relés sobrecorrente, né? E por que você tem dois tipos de relé sobrecorrente, instantâneo e temporizado? Para justamente conseguir fazer coordenação da proteção quando você tem proteção de retaguarda remota. Né? Então você tem duas proteções no caminho sério do curto-circuito, aquela que está mais próxima do curto-circuito tem que atuar o mais rapidamente possível, mas se ela falhar, quem está para trás, como proteção de retaguarda, tem que atuar. E a coordenação é feita de forma mecânica, essencialmente. Hoje em dia, em ambientes industriais, com plantas elétricas complexas, como indústria petroquímica, por exemplo, você acaba não utilizando mais os relés com coordenação temporal. Tá? Você faz uma coordenação lógica usando o canal de comunicação e usando as funções de proteção instantâneas. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. E depois, quem for fazer o quinto ano, lá o módulo vermelho do PEA, vai fazer o laboratório de automação, e aí vocês vão aprender a fazer essas proteções lá na LPROT, usando a simulação de tempo real que a gente tem. Bom, deixa eu colocar aqui uns exemplos aí dos relés eletromecânicos. Eu separei aqui uns desenhos que eu fiz há uns anos atrás. Eu preciso achar eles aqui. Só que isso aqui é um relé típico do tipo plunger. Então, isso aqui é um corte de um desses relés. Então, se vocês olharem, esquece a gravidade aqui, tá? Isso aqui pode estar em cima de uma mesa. Então, o que você tem aqui é um núcleo de material ferromagnético. Acoplado a esse núcleo tem uma bobina interna. E eu tenho um êmbolo aqui, que é o tal do plunger, né? Que pode se movimentar livremente aqui dentro do invólucro que contém o relé eletromecânico. Ele é preso com uma mola que tem aqui uma constante K. A corrente que atua, né, nesse dispositivo, deixa eu fazer em vermelho que eu acho melhor, ela circula pela bobina. Então é a corrente que vem do TC, circula por aqui e sai por aqui. Então essa corrente produz um fluxo, esse fluxo faz com que esse êmbolo se movimente no sentido de atracar aqui, né, reduzindo essa distância x aqui. Então, o que vai acontecer? Para uma corrente que consegue vencer a constante da mola, a força da mola aqui, eu tenho o fechamento desse núcleo. Se você acoplar um contato elétrico nessa parte móvel, quando eu tenho um fechamento aqui do núcleo, eu tenho acionamento do circuito de trip. Tá? Então, esse aqui é o do tipo plunger. E é um dos relés eletromecânicos que vocês encontram aí. Isso aqui é o que tem dentro do disjuntor da sua casa. Tá? É exatamente isso daqui.
A única diferença é que você faz a construção mecânica um pouquinho diferente. Então você tem essa bobina aqui, aliás, acho que nem é muito diferente, viu? A única diferença é que você vai ter aqui o interruptor de acionamento do disjuntor, que é ele que é preso à mola, né? Porque ele fica tracionado. E o plunger, mas você tem exatamente isso aqui, tá? Só que aí o circuito de corrente está em série com o circuito térmico. Tá? Esse aqui é o plunger. Vou colocar o outro aqui, vou colocar o de disco, depois eu coloco o de copo. O de disco é o que tem a construção mais sofisticada, digamos assim. É o que vocês, acho que o Pellini mostrou para vocês na aula de 3411. Tá? Aqui tem um desenho que eu fiz alguns anos atrás aí. Então, como é que funciona isso daqui? Lá vocês devem ter visto a caixinha, vocês viram alguns parafusos de ajuste. Então, o parafuso ajusta o cada mola que eu tenho aqui. O parafuso ajusta a posição desse contato móvel, tá? E aí, o que você tem? Você tem um eletroímã por onde circula a corrente. O princípio parece muito com um relógio que mede a energia na sua casa, tá? É muito parecido com um relógio. Aí, o que você faz? Se for um relé de sobrecorrente, pode não ser, tá? Pode ser um relé de distância, por exemplo, que usa isso daqui. Mas se for um relé de sobrecorrente, o que você tem é uma bobina por onde circula a corrente, ela vai produzir um fluxo aqui. Se você não criar um segundo fluxo de forma artificial, não vai aparecer torque. Né? Você precisa de dois fluxos ali. Então, o que se faz tipicamente? Você põe em curto, você cria uma máquina de indução externa. Tá? Ao invés do curto estar no disco, você põe aqui duas bobinas em curto que vão defasar o fluxo nessa outra perna aqui. A interação entre os dois fluxos que aparecem no disco, como reação aos fluxos externos, vai produzir torque no disco. Né? E aí ele vai girar. Aí você tem duas forças que resistem ao movimento. O ímã permanente, que segura o disco, né? Esse disco gira e o ímã tenta manter ele no lugar, e a mola. Se a corrente for suficiente para vencer isso daqui, esse disco gira nesse sentido aqui, e é até que o contato móvel encosta no contato fixo e fecha o circuito de trip. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Então, esse aqui é o tipo de disco, né? Esse cara aqui. E por que eu consigo temporizar esse... Por que ele é temporizado, pessoal? Se vocês quiserem responder aí para mim no chat, ou abrir o microfone, queria ouvir de vocês. Por que ele é temporizado? Eu acho que, às vezes, a falha, se ela for rápida o suficiente, não há necessidade de você dar o trip. Então, se você botar um temporizador, se ele passar desse tempo, quer dizer que a falha é grave o suficiente para acionar o trip do relé. Meu chute. Não foi exatamente o que eu perguntei, mas você falou uma coisa que eu preciso comentar. Legal. Ele é temporizado pelo seguinte: se passar mais corrente ou menos corrente, a velocidade com que o disco gira vai ser maior ou menor. Se a corrente não for suficiente para mexer a mola, significa que não é defeito. Por isso que ele é um detetor de nível. Aí você falou assim, deixa eu tentar me lembrar exatamente como é que você falou. Se a corrente não for tão grande, pode não ser defeito. Na verdade, quem define o que é defeito ou não é o cálculo é o cálculo de curto-circuito. Você faz um cálculo de curto-circuito e define qual é a menor corrente de curto-circuito no seu sistema. Aí você fala assim, puxa, mas eu tenho certeza qual é a menor corrente de curto? De repente eu tenho uma resistência conectada ali, no defeito, é um arco elétrico, e a corrente é baixa. Não, de fato isso pode acontecer. Então a gente admite que tem uma corrente mínima que é para uma certa resistência de falta. E você ajusta o relé para atuar para essa mínima corrente de falta. Tá? Essa mínima corrente de falta tem que ser maior que a corrente de defeito, que é a corrente máxima de carga. Mas existe uma distância entre a mínima corrente de curto e a máxima corrente de carga para o qual o equipamento não vai atuar. E o curto-circuito vai se tornar mais grave. Tá? Então, se a gente pegar a curva tempo inverso, que vocês tiveram, isso, acho que o Aquiles dá, acho que o pessoal que dá aula de
de lab lá de instalações elétricas também, eu pelo menos quando dava lab dava isso daí, você tem aquela curva tempo inversa, que é essa curva aqui que vocês já viram, né? Você tem aqui a corrente mínima de carga, só que isso daqui, ele não vai atingir essa corrente, mesmo que ela, se entenda, no infinito, ele não vai atingir. Ele é assintótico a uma outra reta, não é assintótico à corrente máxima de carga. Deixa eu arrastar ele um pouco para a direita aqui. Tá? Esse cara, ele é assintótico. Para a corrente mínima de defeito. E, de fato, existe um espaço ali que você não tem certeza se é curto-circuito ou não. Tá? Isso aqui é corrente mínima. E é aqui que vai acontecer, eu vou pintar de amarelo aqui, é aqui que vai acontecer a falha de operação. Tá? Só que se for um defeito, ele vai evoluir. Vai danificar mais o equipamento. E aí a corrente vai se dirigir aqui para a corrente, né? A corrente de curto-circuito. Isso aqui é o tempo de atuação, né? Então ele vai se dirigir para a direita. Então o curto evolui, danifica mais os equipamentos e vai para a direita. Tá? Tudo bem, pessoal? Então ele é temporizado por causa disso. Se você mudar a posição do contato fixo, leva mais tempo para chegar. Se você mudar a força da mola, você vai precisar de mais corrente. Se você mudar a força do ímã, a mesma coisa. Então, você tem uma série de ajustes que você pode fazer aqui. Esses ajustes, na verdade, se refletem, tá, nessa curva aqui. Ó. Vou até pintar de azul aqui. Essa curva aqui depende dos ajustes, que tem a ver, então, com o comportamento do relé eletromecânico. Você faz uma curva igualzinha no digital. Na verdade, as curvas dos digitais são padronizadas. Tem uma padronização americana, dada pela ANSI, e tem uma padronização internacional dada pela IEC. São curvas que tentam reproduzir esse comportamento de tempo inverso. Né? Elas não reproduzem a física por trás do disco de indução. Né? Eles tentam reproduzir esse comportamento de tempo inverso. E são utilizadas hoje nos relés de sobrecorrente temporizados. Tá? E aí, o último relé eletromecânico, eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu pegar ele aqui. É esse cara aqui, que é... Esse aqui é o copo de indução, tá? Então, esse dispositivo aqui é 3D. Então, isso aqui, na verdade, é um cilindro. Nossa. E você acopla nesse cilindro no eixo dele aqui, um contato móvel. Tá? E aí, você aplicando, né, correntes aqui, correntes circulando por essas bobinas, produzem fluxos aqui e fluxos aqui. Da interação desses dois fluxos aqui, vou chamar de fluxo 1 e fluxo 2, vai aparecer torque, vai fazer esse disco girar para algum sentido. Tá bom? Então, esses aqui são os relés eletromecânicos, tá? Os típicos que existem. Isso aqui era um serviço assim de relojoeiro, né? Os caras que sabiam fazer isso daqui, sabiam ajustar toda a parte mecânica por trás, as equações de torque. Então, se vocês pegarem os livros tradicionais aí de proteção, vai ter um capítulo dedicado a isso,
vai ter um capítulo explicando, inclusive, como são as equações. Dá para você fazer um monte de coisa aqui, super sofisticada, quando se fala em interação de fluxos e tal. Só que isso aqui acabou perdendo sentido, porque as tecnologias mais novas são mais confiáveis, embora utilizem equipamentos, dispositivos eletrônicos, que aparentemente são mais frágeis que os dispositivos eletromecânicos, mas são mais confiáveis, tá? Inclusive porque eles avisam quando eles estão quebrados, tá? Bom, então deixa eu falar um pouco agora sobre os relés eletrônicos, tá? Eu não tenho nenhuma foto de relé eletrônico aqui por enquanto, mas eu queria pelo menos mostrar um arranjo deles aqui, um diagrama esquemático deles. Deixa eu só ver como é que eu chamei aqui. Deixa eu ver isso daqui. Então deixa eu copiar isso aqui. Próximo slide lá. Vamos falar sobre os relés estáticos. Então, eu falei para vocês que os relés eletromecânicos começaram a ser substituídos na década de 60. Na verdade, não foram substituídos, né? O que acontece é, o fabricante oferece uma solução que aparentemente é mais segura, mais confiável, mais rápida, que traz menos carga sobre os transformadores de medição, ou seja, reduz a chance de você ter saturação. Ele permite um melhor ajuste das funções de proteção. O que acontece? Acontece que o dono da concessionária, né, aquele que é responsável pelo corpo técnico da concessionária, acaba sendo convencido de que vale a pena. Então, na década de 60, esses equipamentos se tornaram disponíveis no mercado, e à medida que as subestações foram modernizadas, algumas delas começaram a receber esses equipamentos, né? Então, eles têm essas vantagens que eu falei, né? A primeira vantagem é maior precisão. Embora seja eletrônica analógica, o que eu estou fazendo ali dentro é uma espécie de comparação elétrica, né? Então eu consigo ser bastante preciso com isso. O que se usava aqui nesse momento eram amplificadores operacionais, transistores, diodos e etc. Tá? Ele oferece menor burden para os transformadores de instrumentação. Ele tem maior velocidade. A velocidade é a velocidade do sinal elétrico que trafega dentro da eletrônica, né? Então, a velocidade é virtualmente a velocidade da luz dentro, a velocidade do elétron dentro de um circuito, né? Que é quase perto da velocidade da luz, uns 280 mil km por segundo. Tem características com maiores possibilidades de ajuste. Eles são menos sensíveis à poeira e vibrações. Imagina aquele elemento elétrico aqui, né? Vamos voltar ao eletromecânico. Vamos imaginar aqui esse relé de disco de indução, né? Você tem aqui dois mancais mantendo o disco perfeitamente alinhado com o eletroímã. Caso contrário, a força eletromotriz que surge aqui não é suficiente para girar o disco na velocidade com a qual ele foi projetado. E de repente entra uma poeira no mancal aqui, né? Ou de repente passa um caminhão na rua, caminhão muito pesado, vibra o pavimento e esse equipamento vibra quando ele está atuando. Quer dizer, são equipamentos mecanicamente mais sensíveis, né? Os equipamentos eletrônicos são baseados em pedaços de vidro que você dopa adequadamente e transforma em semicondutores, né? Então, vamos dizer, eles têm essas vantagens em relação aos equipamentos eletromecânicos. E eles ocupam menos espaço. Tá? A eletrônica, ela naturalmente ocupa menos espaço que o equivalente eletromecânico. Tá? Agora, você tem que lembrar que na década de 60, isso aqui eram os primórdios da eletrônica. Se vocês forem olhar um pouco da história da eletrônica, vocês vão descobrir que na década de 60, algumas empresas importantes do setor de tecnologia
faziam calculadoras mecânicas. Tá? Então, faziam cálculos mecânicos. Eu não estou falando da caixa registradora, não. Tá? Estou falando de calculadora mecânica. Uma delas era uma italiana chamada Olivetti, que acabou não sobrevivendo à segunda revolução digital. Né? Mas tem algumas empresas que faziam calculadoras mecânicas. Então, existia esse conflito entre os mundos. Né? Agora, qual que era a desvantagem dessa tecnologia que fez com que muitas empresas, inclusive aqui no Brasil, não aceitassem o uso de relés estáticos? A primeira desvantagem é que eles são sensíveis às interferências eletromagnéticas e, além disso, eles requerem uma fonte auxiliar de alimentação. E isso pode reduzir a confiabilidade do sistema como um todo. É aquela história, pô, eu tenho celular e tem sinal, só que o celular está sem bateria, eu não tenho onde energizar o celular. Quer dizer, você tem um pedaço de eletrônica que não serve para nada. Né? Então, o medo na época de quem fazia a seleção e depois fazia os projetos, né, de modernização das subestações era cair nesse problema. Obviamente, com eletrônica, você consegue fazer alguma espécie de monitoramento. Então, as gerações seguintes, essas primeiras gerações de relés estáticos, vinham já com o circuito de monitoramento da fonte. Né? Então, ele ficava monitorando a fonte de alimentação e era um outro circuito independente, obviamente, ele conseguia sinalizar que a fonte tinha falhado. E aí, a equipe de manutenção podia promover a substituição do dispositivo. Tá? Deixa eu pegar aqui um esquema dos relés estáticos, diferentemente dos eletromecânicos, que o diagrama de blocos é o próprio equipamento. Quando se fala de eletrônica, você pode fazer um diagrama de blocos um pouco mais abstrato. Tá? Pessoal, estão me ouvindo ainda? Ninguém comenta nada, todo mundo quieto. Ok, Thiago, Lucas, obrigado. Vamos continuando. Então, eu peguei aqui um diagrama de blocos que eu tenho. Deixa eu achar o correto aqui. Eu peguei errado. Espera aí. Esse daqui. Então, ele tem um diagrama de blocos similar ao relé numérico. Tá? O Perini talvez tenha falado sobre isso. Se ele não falou, eu vou falar no próximo diagrama de blocos. Tá? Então, eu tenho aqui as entradas de tensão e corrente dos transformadores de instrumentação. Normalmente, eu trabalho com eletrônica retificada, então tenho retificadores e condicionadores de sinal na entrada aqui. Tenho temporizadores, tenho lógicas de trip. Né? Lembrando que eu estou fazendo operações numéricas com sinais elétricos. Então, essas lógicas de trip, esses temporizadores e tal, são feitos todos com eletrônica analógica, amplificadores operacionais, etc. Aqui eu tenho a fonte, o debate aqui, e eu tenho um esquema de monitoramento dessa fonte, que é esse esquema aqui de teste. Tá? Eu tenho relés auxiliares, de entrada e saída aqui, para fazer... Gente, desculpa os barulhos, ainda tem alguém fazendo uma reforma aqui perto. Então eu tenho aqui entradas, desculpa, eu tenho contatos aqui que eu consigo monitorar, e é essencialmente isso daqui. Tá? Deixa eu colocar aqui um resumo de que é cada um desses números aqui.
Então, eu tenho na entrada os transformadores auxiliares com o retificador e o acondicionamento de sinal. Tudo bem que o sinal vem já acondicionado dos valores primários para os valores secundários, 115 volts, 5 amperes ou 1 ampere. Mas eu ainda preciso garantir que esses valores não vão danificar a eletrônica. Tá? Então, eu tenho transformadores auxiliares. Mais o retificador. Isso aqui serve para o acondicionamento, os sinais de entrada e redução das interferências eletromagnéticas. Mas isso que poderia vir induzido pela fiação dos transformadores de instrumentação. A interferência eletromagnética irradiada, que é grande em subestação, ela sim também pode alterar o sinal elétrico que transita na eletrônica, produzindo algum erro, alguma atuação indevida. Tá? Então, também precisa ter o teste da eletrônica, né? Se faz esse teste para radiação eletromagnética para verificar se a eletrônica é suficientemente robusta para evitar que interferências dessa natureza produzam erro nos sinais que trafegam dentro da eletrônica. Tá? Em especial a eletrônica analógica, que ela é mais suscetível a isso. Depois eu tenho detectores de nível. Os primeiros relés estáticos substituíam os detectores de nível convencionais, né, sobre corrente, sobre tensão, subtensão. Então, esse aqui é o circuito responsável pela constituição do sinal utilizado na lógica de Tripp. Aí não se engane, você pode até fazer um sinal que mede impedância, né? A impedância é uma relação entre tensão e corrente. Então, você também consegue fazer uma eletrônica analógica para constituir um sinal de impedância. Mesma coisa, você poderia fazer a comparação direta entre os sinais temporais e fazendo uma espécie de figura de Lissajous, né? A figura de Lissajous ela é conhecida, ela tem módulo constante. Então você conseguiria fazer alguma coisa parecida com isso. Aí você tem os temporizadores, são ajustados para garantir que os sinais que trafegam são efetivamente sinais que representam o curto-circuito. Você não pode dar trip no primeiro sinalzinho que chega. Quando você fala em relés eletromecânicos, né, o próprio dispositivo ele tem soluções que impedem que isso ocorra. Né? Se vier, por exemplo, sinal espúrio de corrente que produz uma pequena movimentação no disco de indução, a mola vai trazer de volta antes que o contato de trip seja estabelecido. O mesmo acontece para o relé de disco e para o relé plunger, porque aquele sinal espúrio de corrente não vai ter força suficiente para movimentar tanto o copo quanto o êmbolo. Né? Agora, quando você digitaliza esse sinal ou transforma esse sinal em eletrônica, como eu estou falando agora, pequenas variações poderiam produzir um sinal de trip. Então, se você colocar um temporizador para aguardar a estabilidade desse sinal, faz sentido. Tá? Aí o 4 do desenho ali, do diagrama de blocos, é o circuito, é a lógica de Tripp, e verifica se a condição de Tripp é satisfeita, mesmo após a contagem de tempo. Em seguida, eu tenho os contatos de Tripp, que pode ser no circuito, né, para o circuito de controle ou via contatos auxiliares, relés auxiliares.
Tá? Eu tenho um bloco de sinalização. Lembre-se, naquele primeiro diagrama de blocos que eu fiz sobre proteção, eu falei que existe sempre displays e registradores, né? Tem que ter uma sinalização que pode ser feita aí por meio de relés com contatos auxiliares. E aí você sinaliza qual é o relé que atuou, né? Fica registrado isso. A fonte de alimentação, que é empregada na alimentação do relé estático. E por último ali, os módulos de monitoramento e teste. Pode monitorar a eletrônica como um todo, mas essencialmente monitoram a fonte de alimentação e sinalizam eventuais problemas. Vocês me perguntarem qual que eu acho que é a grande vantagem dos relés estáticos perante os relés eletromecânicos, eu diria que a grande vantagem é isso daqui, ó, tá? Peraí que falhou aqui. Eu elencaria essa daqui como a vantagem número 1, tá? Porque quando você tem menos burden, você tem menos saturação, você é mais preciso naturalmente. O que eu quero dizer é que se você conseguisse reduzir o burden dos relés eletromecânicos, talvez a precisão deles para a mesma aplicação fosse similar, né? Mas à medida que os sistemas se interligam, o que você tem é o crescimento dos níveis de curto-circuito, das correntes de curto-circuito, então naturalmente você vai saturar por componente aperiódica os TCs que inicialmente estavam instalados naquele sistema, a menos que você substitua os TCs. Agora, se você reduz o burden, você contribui para a redução dessa saturação, tá? Bom, seguindo um pouco mais para frente, vamos falar sobre os relés. Espera que eu deixei como A, mas os relés estáticos eram B aqui, né? Deixa eu corrigir isso aí. É B? Aqui também. Aqui vamos para os relés numéricos. Então, esses relés numéricos, eles têm vantagens, obviamente, em relação à proteção estática, né? Senão não seriam, quer dizer, não teriam substituído tão rápido assim a proteção estática, né? Mas, ao mesmo tempo, né, a vida da eletrônica analógica não foi uma vida muito longa, né? Quer dizer, as primeiras soluções digitais vieram mais ou menos na década de 80, metade da década de 80, talvez no começo, na primeira metade da década de 80, já tinha soluções digitais, inclusive de prateleira para usuário comum, né? Os primeiros CD players, etc. Então, a eletrônica digital, ela já tinha um espaço ali, né? Quer dizer, 2 décadas depois da eletrônica analógica. Então, mal tinha conquistado algum mercado, né? A proteção estática, já começaram a surgir as soluções de proteção digital, né? Eu acho que a grande vantagem da proteção digital, quando comparada com a proteção eletrônica, que o núcleo da proteção digital, né, quer dizer, aquela eletrônica digital tem menos componentes eletrônicos do que a eletrônica analógica. A solução como um todo, né, quer dizer, o equipamento todo, com todos os demais agregados, entrada e saída,
os displays, etc., ele vai acabar tendo um maior número de componentes. Mas o núcleo não, né? Eu acho que ele tem um menor número de componentes. Mas, mesmo se ele tivesse um número significativamente maior de número de componentes, quando comparado com os relés estáticos, ele tem uma grande vantagem, que são os recursos de autoteste. Então, você tem um outro processador que não roda na mesma placa eletrônica do processador principal, que de tempos em tempos verifica se esse processador principal está funcionando, e se ele não estiver funcionando, ele indica via canal de comunicação a situação daquele equipamento, né? Então eu falei dessa vantagem, mas essa vantagem vem atrelada a uma outra, que é o próprio canal de comunicação. Então os relés digitais, eles podem fornecer informações em tempo real sobre o seu status e também sobre o status dos equipamentos primários. Então aí você começa a incorporar dentro desses dispositivos outras funções. Você pode monitorar a rede, você pode manobrar a rede, você pode supervisionar, você pode fazer automação, supervisão, controle e proteção dentro do mesmo equipamento. E no final das contas, se você tiver uma plataforma digital suficientemente avançada, né, você consegue concentrar toda a inteligência nessa plataforma e simplesmente converter essa inteligência para ações no mundo real por meio das entradas e saídas do equipamento. Se for um equipamento flexível, você pode, inclusive, aumentar, né, o número de entradas e saídas. É claro que, se você tratar de entradas e saídas puramente analógicas e digitais, sem considerar comunicação, existe um limite físico do número de portas que você vai ter no seu equipamento, face ao tamanho do equipamento. Né? Agora, imagina que você consiga fazer tudo isso via canal de comunicação. Então, você põe lá uma entrada em fibra ótica, já pensando em evitar interferências eletromagnéticas, e trafega todos os dados que você quiser por aquela fibra. Então, perde o sentido você ter um monte de entradas e saídas, que é a última milha aí, que são os CPCs. Tá? Então, a proteção digital, né, tem essas vantagens, e deixa eu resumir um pouco ainda. Então, possui recursos de autoteste bastante desenvolvidos, que sinalizam defeito no equipamento, inclusive via canal de comunicação. Tá? Além disso, possui recursos de comunicação que permitem a supervisão, o controle, o monitoramento, a automação e a proteção embarcadas no mesmo equipamento. Maior flexibilidade. Em termos de ajuste, funções de proteção, curvas, etc. Além disso, podem fornecer funções adicionais. Por exemplo, oscilografia de eventos, registro de eventos, mais proteção de falha de disjuntor, e por aí vai. Tá? Então, você tem funções secundárias às funções de proteção que podem ser desempenhadas pelo mesmo equipamento, obviamente, desde que você tenha capacidade de processamento para isso. Hoje em dia, eu não vejo mais justificativa para
simplificar um produto de uma empresa com base na capacidade computacional da plataforma digital, né? O que existe hoje, a meu ver, é a segregação do ambiente, né, na verdade não, a segregação dos produtos oferecidos pelas empresas, não pela plataforma de hardware, mas pelo modelo de negócios, né? Quer dizer, é igual a indústria automobilística, você tem o mesmo tipo de chassi para 10 carros diferentes, né? Você tem desde o carro que é vendido lá para classe A++, até o carro que é vendido para classe C, por exemplo, na mesma plataforma, né? Então, você economizou na engenharia, né, para obter o maior lucro. O que se faz hoje? O que as empresas fazem? Na verdade, ela põe trava no software. Esse relé é um relé de proteção de alimentador. Ele é exatamente igual à proteção de linha de transmissão. Só que você pôs uma trava ou não carregou todas as funções de proteção que a linha precisa. Então, quando a concessionária compra, só tem a proteção sobre corrente. Ou a proteção sobre corrente, mas falha de disjuntor. Ou algo do gênero. E aí, se você compra para instalar no seu sistema de transmissão, ele vai custar bem mais caro, e aí o cara destrava a função de distância. Né? Ele não precisa trocar a plataforma computacional para fazer isso daí. Tá? Então, deixa eu colocar também aqui um diagrama de blocos do relé digital. Deixa eu achar aqui também, espera só um pouquinho, pessoal. Esse cara aqui. Pessoal, eu tenho a impressão que o Perini deve ter mostrado isso aqui para vocês. Não é não? Opa. Pessoal, tá ruim. Aqui são. Deixa eu ver quando é que é. Faz uns 3 minutos. Deixa eu ver. Pessoal, estão me ouvindo agora ou não? Tá, beleza, Lucas. Isso foi mais ou menos 14h23 que a Eline falou. Também 14h24. Então, eu vou voltar um pouquinho, pessoal, tudo bem? E aí vocês vão ouvir de novo, tá? Tô com esse probleminha aqui. Eu tentei com os dois jeitos de eu dar aula aqui, mas tá com esse probleminha. Eu vou voltar um pouco no slide anterior. Falo sobre as vantagens dos relés numéricos. Também tem uma obra aqui do lado que está enchendo. E aí o barulho atrapalha. Mas vamos lá. Então, as vantagens aí da produção digital são os recursos de autoteste ainda mais avançados que os recursos dos relés estáticos. São normalmente placas eletrônicas que não compartilham a mesma eletrônica da parte principal do relé, que faz as proteções. Então, eles sabem quando aquela parte principal falhou e comunicam via canal de comunicação. O equipamento possui canal de comunicação que permite comunicação horizontal entre os demais relés numéricos, comunicação vertical para o nível de processo, que é a comunicação com, por exemplo, disjuntores, etc., se eu tivesse esses equipamentos também com alguma inteligência, e a comunicação vertical para os centros de operação. E tem maior flexibilidade para ajuste, né? Você pode ter mais ou menos funções de proteção, mais ou menos curvas, ele pode ter funções adicionais de historiografia de eventos, registro, proteção de par disjuntor e etc. Tá? Seguindo aqui na nossa apresentação, tem o diagrama de blocos de um relé numérico, que eu acredito que vocês devam ter tido alguma coisa similar com o Pellini. Vocês poderiam confirmar para mim aí via chat? Pellini mostrou alguma coisa disso aqui para vocês, pessoal? Estão me ouvindo?
Ok, ok. Já ia trocar de novo a comunicação. Tá, deixa eu falar aqui para vocês. Isso aqui, pessoal, é o diagrama de blocos de um IED moderno, tá? Então, quem teve curiosidade de passar na frente do Eliprot antes da quarentena, ali na frente do ENERC, naquela porta de vidro, vocês devem ter visto alguns painéis ali e várias caixinhas pretas parafusadas nesse painel. Essas caixinhas pretas são os IEDs, tá? Então, deixa eu pegar aqui um desenho de um IED, vai? Deixa eu ver se eu acho aqui da linha UR da GE. UR, GE. Vamos ver isso aqui. Beleza, deixa eu ver umas imagens. Vou até pegar a versão mais nova do que a gente tem. Deixa eu ver se eu consigo colar a imagem aqui. Não, dá para fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Acho que não. Peraí. Então, pessoal, para quem nunca viu um relé numérico, isso aqui é um relé numérico, tá? Ele parece um equipamento eletrônico qualquer, tá? Não tem nenhuma novidade aí, né? As entradas deles, entradas e saídas analógicas, normalmente são por trás. Esse relé aqui tem um display bonitinho, aqui é o desenho, provavelmente, de um bay de linha, com dois disjuntores aqui, a saída da linha, aqui a chave de aterramento da linha. Esse aqui deve ser uma proteção de alimentador, tá? Então você tem aqui, ou proteção de linha com duas saídas, com barramento duplo, pode ser barramento duplo isso daqui, tá? E aí você tem aqui também botões aqui na frente dele, e aí você pode, são botões tipicamente configuráveis, tá? E o que tem dentro desse equipamento aqui? Tem esse diagrama de blocos aqui. Você tem a entrada, que são as botoeiras de entrada aqui, né, os bones de entrada, desculpa, com entrada analógica e entrada digital. Então você tem canais analógicos e canais digitais. Os canais analógicos respeitam aquele nível de corrente de tensão que eu dei. Quer dizer, normalmente, corrente nominal de 5 amperes, tensão nominal fase-fase 115 volts. Eles devem suportar um range de correntes grande na entrada deles, porque a corrente de curto-circuito normalmente chega a 20 vezes, 30 vezes a corrente nominal do TC. Então eu posso ter 100, 150 amperes circulando por dentro do equipamento, né? As entradas digitais podem ser entradas secas ou molhadas, o fabricante te diz isso. Se for entrada molhada, normalmente você tem que usar o sistema auxiliar da subestação para alimentar a entrada e fazer a lógica que você quiser, né? Aí você tem um sistema de saídas digitais, normalmente isso aqui vai para o circuito de controle, para dar trip no disjuntor, né? Aí você tem comunicação, você pode ter canais seriais, paralelos, tinha uma miríade de protocolos de comunicação infinita até alguns anos atrás, tá? Hoje você tem realmente uma rede Ethernet ali de saída, né, que é tipicamente o canal serial. Esse relé, na entrada, ele tem uma entrada para sincronismo de tempo, então eu consigo sincronizar temporalmente usando a rede de satélites GPS, tá? E aí eu tenho a lógica do relé. Tá? Isso tudo aqui, tudo isso daqui, normalmente são uma ou duas placas eletrônicas. Você pode separar a filtragem, digitalização, etc., numa placa só. O resto aqui é feito numa coisa só. Por que você pode separar isso daqui? Porque normalmente você usa a mesma plataforma digital para mais de um tipo de proteção. Se você vai fazer proteção de linha, normalmente você tem 4 entradas de tensão e 4 entradas de corrente, ou 3 entradas de tensão e 4 entradas de corrente.
Se você vai fazer proteção de barra, você não precisa de entrada de tensão, você só precisa de entrada de corrente. E, normalmente, um montão de entradas de corrente. Então, a entrada analógica é sempre alguma coisa customizável, tá? Aí, o autoteste é uma eletrônica separada, que fica checando aqui o relé, se ele está funcionando corretamente ou não. Aí você tem a interface do relé por meio de uma EHM, que pode ser isso daqui, né? Então vamos desenhar algumas coisas. Que a EHM pode ser, porque aqui essas coisas começaram tudo a ser virtuais, né? Ela pode ser a própria interface do relé ou pode ser o centro de operação, tá? Vou chamar de CO genericamente, esse relé pode ser usado para distribuição, para transmissão. Então, se for centro de operação da distribuição, é COD. Se for do sistema, é COS. Se for o centro de operação regional, é COT, tá? Então, vou chamar de centro de operação aqui. Isso daqui, normalmente, pode ser uma placa específica para aquisição, tá? Isso daqui, normalmente, é... Isso aqui seria a placa principal. Tá? O relógio de tempo real, o pessoal normalmente usa sinal do GPS, que vem com um protocolo chamado IRIG-B. IRIG é o protocolo, é a parte B do protocolo. Ele entrega um sinal para sincronizar o relé. Não se esqueçam que o relé ele fica dentro de um painel, dentro de uma casa de comando, numa subestação, ao tempo. Não tem árvore ali. Então aquilo fica muito quente. Né? E quando você confia na eletrônica, você confia na eletrônica para um certo range de temperatura. Então, se esse relé faz 16 amostras por ciclo, ou seja, tem que processar a cada milissegundo, e o relógio dele começa a ter um jitter, ele começa a oscilar, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai atrasar o processamento do relé. Né? Então, o que se faz tipicamente? Tipicamente, você tem um sincronismo de tempo, que vem via satélite, que diz o quanto você está atrasando em relação ao tempo real. E aí você corrige o seu relógio interno. Tá? E ele atrasa essencialmente por causa da temperatura. Não tem outra razão específica para isso. Tá? Você usa esse sincronismo para outras aplicações. Quer dizer, a exigência de sincronismo não é uma exigência para garantir que o relé vai atuar. O operador nacional do sistema não quer saber disso. Ele só quer saber o seguinte: na hora que der um curto-circuito no meio de uma linha, eu quero que você faça análise do que aconteceu. Temporal essa análise. Então, em tal instante aconteceu isso, depois aconteceu aquilo outro. E você só vai conseguir fazer essa análise se você tiver a régua de tempo muito bem calibrada. Se eu pegar duas oscilografias de um evento de curto-circuito agora, entregar para vocês e perguntar para vocês o que aconteceu, vocês não vão saber me explicar exatamente o que aconteceu. A primeira pergunta vai ser, bom, o que aconteceu primeiro aqui? Quando aconteceu isso? E depois disso, o que aconteceu? Então, a régua de tempo está sempre associada a essa análise. E ela vem, então, por esse relógio de tempo real. Atualmente, tem gente propondo fazer sincronismo de tempo via comunicação também, tá? Fazer via comunicação. E aí você precisaria de um protocolo de comunicação para substituir aqui o GPS, tá? Um jeito de fazer isso daí é usar um negócio chamado PTP. O PTP é o Precision Time Protocol, quer dizer, um protocolo de temporização preciso. Dele deriva o SNTP, que é o sinal de sincronismo utilizado na internet, que é o Network Time Protocol, tá? E o S na frente seria de Simple. Isso aqui não tem precisão suficiente para proteção, tá? Então, o PTP, deixa eu só escrever aqui. PTP é o Precision Time Protocol. Ele é mais preciso do que o NTP ou SNTP, que são lá o Network Time Protocol. Uma razão muito simples. Tá? O SNTP e o NTP confiam numa estrutura
de computadores, numa rede de computadores. Cada computador está ligado à sua hierarquia superior e a hierarquia, a camada zero da hierarquia está ligado num sinal de GPS. Se você sabe os atrasos intrínsecos entre cada enlace de comunicação, você conseguiria, a rigor, corrigir o tempo de cada computador. Tá? O seu Windows sincroniza desse jeito. Tá? Ele sincroniza com uma rede SNTP. Por isso que a hora do Windows não erra, ou não deveria errar. Dependendo da rede SNTP que você escolher, vai errar. Tá? Eu aviso vocês. O PTP é um jeito de você tornar mais preciso. No SNTP e no NTP, a precisão é sub-milissegundo. Então, ainda daria para fazer proteção com 16 amostras por ciclo, 32 amostras por ciclo e usar isso daí. Mas 1 milissegundo num sistema de 60 Hz equivale a 22 graus elétricos. 22 graus elétricos é muita coisa, tá? Então, errar 22 graus é errar muita coisa, não é aceito isso daqui, tá? O IRIG-B é o protocolo mais aceito, tá? Ainda não bem aceito. IRIG-B é mais aceito. Esses dois protocolos aqui, então, para sincronismo de tempo. Para comunicação, vocês vão encontrar também um montão de protocolos, tá? Então, vocês vão encontrar DNP 3.0. Esse protocolo aqui, ele é proprietário da GE, porém, de uso livre, exceto algumas funções. Então, acontece o seguinte, uma empresa desenvolveu o DNP3 nos Estados Unidos na década de 70. Esse protocolo começou a ser utilizado para automação das subestações de transmissão americanas. A GE comprou essa empresa, resolveu virar dona do protocolo. As empresas concessionárias brigaram com a GE porque aquilo era aberto antes da GE comprar. A GE deixou aberto a parte que era aberta naquele momento e começou a desenvolver em cima, e algumas funções ainda são proprietárias da GE. O americano adora esse protocolo, tá? Então, se vocês um dia forem trabalhar nos Estados Unidos, vão encontrar isso daí. Depois, os protocolos preferidos dos europeus. O IEC Putz, eu vou dizer só as três últimas letras, eu não me lembro agora do começo. É o 870. Aí você tem o 101, 102 e por aí vai. Tá? Esse é de uso livre, porém você tem que pagar para IEC, que possui a norma. Quer dizer, para você fazer o projeto elétrico, você precisa da BNT 5410. Super legal, né? Então, se você não tiver dinheiro para comprar, você não pode fazer projeto elétrico. Agora, IEC é a mesma coisa, ele é de uso livre. Você não precisa pagar IEC para usar o protocolo, mas para saber como ele funciona, você precisa comprar a norma, tá? E custa caro isso aqui. Por último, tem uma série deles, tá? Modbus, Profibus, protocolos que foram usados para automação industrial, uma série de coisas. Hoje, o Santo Graal, que eu já falei para vocês, é o 61850, tá? Esse aqui é também da IEC, de uso livre, né? Você tem que pagar. E por que ele é o Santo Graal aí da automação, proteção, supervisão, controle, etc. Porque ele garante o seguinte, ele garante interoperabilidade. Significa isso? Significa que você pode instalar uma subestação com equipamentos de proteção de diversos fabricantes e fazer esquemas de proteção que dependem do canal de comunicação usando troca de informação entre diversos fabricantes. Né? Talvez para você seja um absurdo eu ter falado isso daqui. Só imagina, eu entro numa rede de computadores com o meu celular Android, ligo o meu PC, que é o Windows 7,
converso, eu acho que é o 60 e 870, acho que é isso. Eu não chutei, César, porque não tinha certeza, tá? Eu não sou muito de chutar, então deve ser isso daí mesmo. Né? E aí ele acabou virando esse Santo Grau por causa disso. Né? Por exemplo, sei lá, a BB queria ganhar o mercado. O que ela fazia? Fazer uma solução de comunicação que só os relés da BB falavam. Então, se eu construísse uma subestação com aqueles equipamentos da BB e quisesse ampliar a subestação, eu precisaria comprar outros equipamentos da BB. E não estou falando da BB por causa da BB. Isso a GE fazia, a Siemens fazia, a Schneider fazia, a Schweitzer fazia. Né? A Schweitzer tinha um protocolo de comunicação proprietário chamado Mirrored Bits. Me lembro até hoje disso, porque a Schweitzer foi uma das últimas, até hoje ela critica a 1850. Estou falando uma das últimas aí a implementar soluções nesse formato, né? Porque eles eram muito bons do NP3 e tinha um mercado dos Estados Unidos, eles são bastante fortes no mercado americano, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria falar, eu sei que já são 10 para as 3, eu só queria falar dessa solução final, que é o CPC. Se eu achar o slide que eu fiz com o Perini um tempo atrás, eu mostro para vocês o slide. Aguardem só uns segundinhos aqui, que eu acho que eu consigo achar isso rápido. Eu sou minimamente organizado com as minhas coisas, eu mostraria para vocês isso daí, que eu acho legal. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aqui, deixa eu, acredito que sim. Vocês estão vendo o meu PowerPoint, né? Ok? Então deixa eu mostrar aqui os cenários de proteção que eu falei para vocês terem uma ideia. Deixa eu apresentar. Ei, Laia. Espera aí que eu acho que eu preciso fazer o contrário, senão fica apresentando uma outra tela. Aqui, pra cá. Gente, é o seguinte, estou com duas telas, não estou sabendo aonde o, o PowerPoint apresenta. Então eu vou tentar copiar a figura. Ver se eu consigo copiar isso daqui e colar no OpenBoard, eu acho melhor. Então, só para dar uma ideia para vocês, né, o que eu tinha na subestação, e eu tenho ainda em várias subestações hoje. Né? Eu tenho os equipamentos primários, TCs e TPs, conectados aos painéis dentro da casa de operação, né, por canaletas, centenas de quilômetros de cabos. Tá? E aí, né, normalmente isso aqui vem subterrâneo, você tem os dutos ali e liga nos painéis. Os painéis convencionais, com vários relés eletromecânicos, nenhum deles com hot-dog, alimentados pelos próprios transformadores de instrumentação, né?
a operação tipicamente local, você faz entretravamento na subestação com contatores, relés auxiliares, etc. E você tem um relé dedicado para cada função. Tá? Isso aqui vale tanto para o relé estático quanto para o relé eletromecânico. O que permite o IED? O IED, você agrupa funções dentro do mesmo equipamento, você reduz a quantidade de painéis, mas ainda assim os dados vêm dos equipamentos primários. Né? Então você tem ainda todo o cabeamento que vem do pátio da subestação para dentro da casa de controle, conectando então, os equipamentos primários ali. Esses relés têm supervisório, fazem automação, supervisório, proteção, controle, etc. E aí você tem uma rede de comunicação dentro da subestação, entre esses IEDs, que se comunica, então, com o centro de operação, usando, por exemplo, o DNP3, o 60870 e por aí vai. Tá? O que a gente espera no futuro aí com a proteção centralizada? A gente espera ter simplesmente uma rede de comunicação na subestação, né, toda uma infraestrutura, um sistema supervisório para a operação local da subestação, todos os equipamentos primários inteligentes, ou seja, com eletrônica embarcada no equipamento primário. Então, a informação é digitalizada no pátio da subestação, então você tem um disjuntor com toda a eletrônica do disjuntor, o TC já digitalizando as informações, o TP é a mesma coisa, se comunicando com a casa de operação por meio de rede de comunicação redundante, usando o rede... eu não falei dessa rede aqui, eu já vou falar, tá? E aí, essa subestação se comunicando com o centro de operação por meio de uma rede de comunicação robusta, e no centro de operação, aí sim você tem um sistema de proteção rodando em hardware dedicado, né, em supercomputadores ou servidores, com redundância dentro de uma casa, dentro de uma sala climatizada e etc. Tá? Isso aqui seria o que a gente espera para o futuro. Tá? Eu esqueci de falar, essa rede aqui já tem até solução para a confiabilidade dessa rede aqui, que se fala pouco sobre isso, mas também você precisa ter confiabilidade na rede de comunicação, porque agora tudo depende dela. Normalmente se usa um protocolo também chamado PRP, que é Parallel Redundancy. Opa. Agora não lembro se é Redundancy ou Redundant, tá? Protocol. Que é um jeito de você tratar descarte de pacote de frame, descarte de frame Ethernet por meio de 2 canais de comunicação. O que se faz normalmente na comunicação você faz enlaces, fecha as malhas e o switch descobre que os pacotes estão vindo de mais de um lado, de mais de uma porta, e ele simplesmente desliga uma das portas. Né? Nesse caso aqui não tem isso, os pacotes continuam fluindo por 2 portas distintas. Aí você estabelece critérios por meio de normas que conseguem discernir qual é o pacote que você deve utilizar. Tá? Então esse é o futuro aí da automação de subestações, automação, proteção, controle e supervisão de subestações. Tudo bem, pessoal? Desculpa o atraso aí, tá? Desculpa aí as falhas técnicas de comunicação. Deixa eu parar a gravação. Quem tiver dúvida aí pode perguntar.